Viu, né? Nem tanto. Aí, tá vendo? Glória a Deus, porque estamos aqui na casa do Senhor para adorar Ele, bendizer o nome dEle, exaltar aquele que é de honra, de glória e louvor. Amém? O Senhor nos fez com um intuito, né, de levar a palavra dEle, de engrandecer o nome dEle e de adorar. Amém? Só Ele a gente deve adorar. Adorado seja o nome do Senhor, não é verdade? Vamos orar ao Senhor. Paizinho, nós te louvamos, ó Deus. Nós bendizemos o teu nome, Pai, porque tu és digno de louvor, de adoração. Nosso Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque estamos aqui essa noite, ó Pai, para poder prestar esse culto, ó Pai, de adoração ao Senhor. Ó Pai, sou cheio de adorado, Pai, essa noite. Seja bem-vindo ao nosso meio, Senhor. Que a Ti, ó Deus, seja honra, glória, louvor e majestade, Pai, porque só a Ti merece, ó Deus. E, ó Deus, que a cada dia, Senhor, nós possamos, ó Deus, estar prontos, ó Deus, para servir ao Senhor em espírito e verdade, ó Deus. Ó Pai, quando o Senhor nos traz aqui a memória, Pai, que enquanto o Senhor teve com a mulher, ó Deus, na beira do poço, ó Pai, eu como ela indaga, ó Pai, falando que aonde que deveria o Senhor ser adorado, Pai. E o Senhor fala, Pai, que chegaria o dia em que nem de Jerusalém, nem de Judéia, mas que o Senhor seria adorado em espírito e em verdade, Pai. Que o Senhor seja, Deus, exaltado essa noite. Maravilhoso é o teu nome, Pai. Santo, santo és tu, Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, em nome de Cristo. Amém. Amém. Se eu não for para te adorar, para quem nascer. Amém? Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui.
possa sentir a mão do Senhor cuidando de você. Jesus, ele sentiu o toque da mulher samaritana. Ele liberou cura sobre aquela vida. Amém? Você pode sentir o toque do Senhor na sua vida, em tudo que você fazer. Como é que ela fala? Seja tudo para a glória do Senhor. Obrigado. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória do Senhor. Amém? As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao poder a canção. Os que se foram e os que hão de crer, cantando ao poder a Teu nome é maior, Teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, Teu nome é sobre todos. E os anjos são
jamais nos deixará. Que privilégio poder dizer que nós servimos a um Deus que nos ama e que nada poderá nos separar deste amor. Não há nada, não há poderes, não há potestades, não há enfermidade, não há morte que irá nos separar. Porque o Senhor deixa as 99 só para encontrar aquele que está perdido por amor. Porque isso atravessa qualquer tipo de barreira que nós mesmos colocamos quando nós abrimos o nosso coração e dizemos: Senhor, eis-me aqui, vem me encontrar, eu preciso de ti. Devo falar, eu cantava sobre quem se tão namora. Antes de eu respirar, só castigo a vida.
Amém, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus que investiu em nós. Papai, o Senhor, como um bom pastor, Pai, deixou as 99 no aprisco e foi buscar por aquele que estava perdido, ó Deus. Papai, muitas das vezes perdidos somos nós, ó Deus. Pai, quando às vezes nós ficamos tristes, ó Pai, quando crescemos no seu coração, ó Pai, que o Senhor venha nos resgatar, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Pastor Paulo Marcos. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e a paz esteja sobre a sua vida nesta noite. Amém. Nós declaramos com muita veemência, disse o Senhor, que é nosso pastor e nada nos faltará. E eu, pensando nessa canção ali, pensando no salmista, esse Deus que nos conduz aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, às águas do descanso. Tudo isso com o intuito de ver o nosso bem-estar, para que a vida e a abundância se estabeleça sobre as nossas vidas. Deus contrário, é um Deus de maravilhas, é um Deus que não mede esforços para poder cuidar dos seus. O salmista diz que é aquele que galga os céus em favor dos seus, que nos assiste nas nossas necessidades, não no sentido de assistir, simplesmente esquecer, mas no sentido de assistir e intervir na nossa história, na nossa realidade, a sua mão de poder, a sua mão graciosa, para poder então nos erguer, nos fortalecer e fazer com que sejamos bem-sucedidos na nossa caminhada de fé. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz assim: olha, honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra o Senhor como prioridade. Então, o Provérbios está dizendo aqui, quando nós priorizamos o Senhor, Ele também nos prioriza. Ele nos concede. E nós também nos habituarmos a sermos fiéis a Ele, primeiramente com a nossa vida. Quando nós priorizamos, quando nós colocamos a nossa vida como primícia nas mãos do Senhor, aquilo que o Senhor nos convida a podermos então sermos cooperadores da sua obra do teu reino, se torna algo tão espontâneo, tão voluntário. E aí então esse texto diz que agindo dessa forma, priorizando o Senhor, entregando a Ele aquilo que lhe é devido, as primícias, as primeiras coisas, e Ele diz que se encherão os teus celeiros. E nós somos prova disso. Hoje é domingo, né? Com certeza nós tivemos aquele banquete, um almoço abastado, os nossos, a provisão do Senhor. Uma macarronada gostosa, a provisão do Senhor, o dado do Senhor. Mas Ele disse que não somente isso, Ele disse que também transbordarão de vinho os teus lagares. O vinho, na palavra de Deus, simboliza a alegria. A alegria. E Ele está dizendo que, além de trazer a provisão, o nosso sustento, aquilo que é para o nosso físico, para o nosso bem-estar, para poder abastar a nossa casa, só também traz alegria ao nosso coração. Então, quando nós ofertamos, quando nós entregamos o dízimo da nossa oferta, nós estamos investindo na nossa espiritualidade, um compêndio de bênçãos sobre as nossas vidas. Os meus celeiros terão e terão em abundância, mas a minha casa será um lar de alegria também. Tem as adversidades, tem as dificuldades, sim, mas é um lar que não perde a sua alegria, o seu brilho. Por quê? Porque a provisão do Senhor está ali, a presença do Senhor está ali. E nesse momento você possa, assim que trazer o seu dízimo, a sua oferta, ter esse sentimento e essa certeza daquilo que essa nossa fidelidade e a quantidade
virtudes que advêm sobre as nossas vidas. E o Senhor faz isso sobre cada um de nós. Nós vamos cantar uma canção e aí você tem a liberdade de trazer o seu dízimo, a sua oferta, as primeiras coisas, com um coração voluntário, um coração combustível. Mas eu queria orar por você também. Você que essa semana teve uma semana difícil, uma semana complicada. E talvez a semana que inaugura também, grandes desafios estão por vir. Mas eu quero dizer nessa noite que esse Senhor, que é o meu pastor, que é o seu pastor, é aquele que nos sustenta e já está adiante, preparando o caminho, preparando tudo aquilo que nós nos prepararemos, aquilo que nós enfrentaremos, o Senhor já está preparando, para que nós possamos chegar nesse momento e contar com a presença do Senhor diante dos desafios, diante daquilo que nós precisamos resolver, agir. E feche os seus olhos nesse momento. Pai, nós colocamos, Senhor, diante do Senhor nesta noite as nossas vidas, Pai. É os teus filhos, meu Pai, que neste momento, ó Deus, com corações compungidos, se lançam na presença do Senhor, Pai. Sabedores de que o Senhor é soberano. Sabedores, meu Pai, de que o Senhor, ó Deus, é um Deus abundante. E neste momento os teus filhos abrem os seus corações no ato de confissão. Mas ao mesmo tempo, Senhor, no ato de necessidade do agir do Senhor, Pai. Ah, Senhor, este irmão, esta irmã, que traz no seu coração aí, meu Pai, muitos medos, muitas dúvidas, muitas incógnitas, Pai. Quantas incertezas, meu Pai, estão, ó Deus, pairando na vida dos teus filhos aqui nesta noite, Pai. Ah, Senhor, mas que sabemos que o Senhor é o Deus da esperança, Pai. Sabemos que Tu és o Deus, meu Pai, que a árvore, meu Deus, mesmo que cortada, meu Deus, ao cheiro das águas, ela brota, Senhor, e os seus ramos vão crescendo, os seus frutos vão sendo, meu Deus, vão produzindo, Pai. Nós cremos na Tua ação nesta noite. Traga alegria aos corações dos Teus filhos, meu Pai. Traga luz sobre aquilo que está oculto, meu Pai. Traga certeza diante das incertezas, meu Pai. Traga esperança, Senhor, diante das desesperanças, meu Pai. Ah, Jesus, age no Senhor dessa família, Pai. Essa família tem vivido dias tão difíceis, Pai. Essa família tem vivido dias, meu Pai, ó Deus, de tantas hostilidades, meu Deus, tantas indiferenças. Restaura este lar, meu Pai. Restaura esta família, meu Deus, porque nós sabemos que esta família pertence ao Senhor. Foi o Senhor que a instituiu, foi o Senhor, ó Deus, que a formou, meu Pai, e é o Senhor que dá a manutenção. Clamamos a Tua manutenção nessa noite sobre esse lar, sobre esta família, meu Pai. Visita, Senhor, os Teus filhos nesta noite, Pai, e traga a Tua provisão, e traga, meu Pai, o Teu novo sobre a vida de cada um, meu Pai. Consagramos ao Senhor também, meu Pai, cada dízimo, cada oferta, Pai. Aquilo que os Teus filhos estarão alçando, meu Pai, aqui, ó Deus, diante do Senhor, meu Pai, que possa ser recordado imenso na vida dos Teus filhos, Pai. Que as janelas dos céus, meu Deus, possam serem abertas, meu Pai, de uma forma sobrenatural sobre a vida dos Teus filhos. Que os celeiros, meu Pai, estejam cheios, que haja, meu Pai, mantimento e abundância, meu Pai. Que a alegria, meu Deus, seja verdadeira neste lar, que a alegria seja verdadeira neste coração, que a alegria venha transportar, meu Pai, cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Deus, abençoe a igreja, abençoe o Teu povo aqui neste lugar. Graças a nós fazemos ao Senhor, Pai, agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, amém, amém. Vamos ofertar, vamos dizimar ao Senhor. Nesse momento, a gente está dando apenas de mão a Ele, meu irmão, que você ouviu essa semana. Um abraço. Nós visitamos está conosco essa noite, amém? Você vai aproveitar, vai dizimar o Senhor e vai estar cumprimentando aos outros aí. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guiar. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu amigo. Se o mar me submergir,
paz, meus queridos, meus amados irmãos, por estarmos novamente juntos, podemos adorar ao nosso Deus e também aprendermos mais a palavra do Senhor para a nossa vida. Na semana passada nós compartilhamos com os irmãos a partir do texto de Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Nós conversamos com os irmãos sobre o fundamento da nossa vida, da construção da nossa vida. Pensamos a respeito dos alicerces e ele me ajudou a lembrar de um detalhe importante, que a área específica dele, de engenharia, nós falamos sobre algumas coisas que nós fazemos para lançar o fundamento, e uma delas é conhecermos o terreno onde está construindo. Se o terreno é um terreno seguro ou não. Para cada tipo de terreno há uma forma diferente de construção. Então nós começamos falando sobre essa construção da nossa casa, trazendo isto para entendermos a construção, a edificação da nossa vida. Como nossa vida está sendo construída, temos o sólido fundamento de entendermos quem verdadeiramente é Deus. Quando nós entendemos a forma de Deus agir, quem é o Deus que nós falamos a respeito dele, nós então começamos essa edificação da nossa vida, porque tudo começa com Ele, tudo começa com o nosso Deus. Hoje nós vamos conversar com os irmãos, pensando um pouco mais a respeito disso, sobre essa casa construída. Ela precisa de um telhado para cobrir essa casa. O que é o telhado nessa construção? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso com os irmãos também. Eu quero ler para isso um texto em Mateus capítulo 6, versículo 12. Mateus capítulo 6, versículo 12 é a continuidade da conhecida oração Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 12. Oi? AMC. Mateus 6, 12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos ler juntos? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus, precisamos compreender a Tua palavra, toda a sua extensão e significado dela para a nossa vida. Precisamos que essa palavra faça sentido em nós, de tal forma que nós venhamos a glorificar ao Senhor em todo o nosso dia a dia. Abra nossa mente, o entendimento e fala-nos por meio do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, conforme nós falamos a semana passada, Mateus capítulo 6 é o conhecido Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. E é talvez uma das maiores coleções de ensinos importantes de Jesus durante o seu ministério. Jesus vai ali naqueles 3 capítulos abordar questões que são fundamentais, são realmente cruciais para a vida cristã. E no capítulo 6 ele aborda
algumas questões também importantes. Ele fala sobre a questão quando nós ajudamos as pessoas ao dar uma esmola. E Jesus trata ali a respeito da oração. Ele nos mostra a postura que precisamos ter com referência à questão do jejum e outros ensinos que ele traz ali. E dentro dos ensinos de Jesus, ele traz também uma crítica muito grande a respeito da questão da hipocrisia, da falsidade, quando as pessoas fazem as coisas para serem vistas pelos homens. Ele vai reprovar isso quando o foco daquilo que nós fazemos não é o Senhor. Então, quando nós chegamos no versículo 12, ele vai tratar de um desses temas que estão então relacionados com essa base, a estrutura da nossa vida com Ele. Ele trata aqui a questão do perdão. E o perdão aqui, ele pode ser entendido a respeito do perdão de Deus para cada um de nós, e ele trata especificamente do perdão humano, e ele vai nos mostrar que esse perdão, ele tem uma ligação, uma conexão direta com a vida das pessoas com que convivemos, mas sobretudo com a nossa própria vida individualmente. O nosso crescimento cristão, o nosso crescimento em Cristo está então relacionado com a forma como nós tratamos a questão do perdão. E ele trata aqui do perdão dentro do contexto que ele diz o seguinte: perdoa o quê? Perdoa o quê? As nossas dívidas. Essa palavra dívida não é conhecida hoje, não é isso? A palavra bem nova da gente, é? Não, né? Ninguém tem esse problema aqui. A palavra dívida, aqui nesse contexto, ela é entendida como transgressão ou como os pecados que cometemos. Então você vai entender isso também. Quando nós olhamos o texto dentro dos acontecimentos, do contexto da época, nós sabemos que os judeus viviam dentro de um contexto de leis e obrigações. Era um sistema realmente muito complexo, em que essa expressão, essa palavra, essa questão da dívida era algo realmente que era muito conhecida das pessoas, e a questão do perdão, tanto que Jesus vai tratar sobre isso em outros momentos, através de alguns outros ensinamentos, parábolas, ele vai tratar a respeito disso também. Então, esse sermão da montanha, ele traz para a gente, então, um ensino fundamental para tratarmos da questão da importância da nossa retidão interior. O que acontece dentro de nós vai afetar toda a nossa prática de vida com o Senhor e também com as demais pessoas com quem nós convivemos com ela. Então nós precisamos entender que quando Jesus trata aqui dessa questão desse perdão, porque, meus queridos, quando o perdão ele não é bem compreendido e não é praticado, ele aprisiona o coração daquele que não libera o perdão, e impede também que a pessoa desfrute, portanto, dessa graça de Deus. Então, se nós queremos alcançar aquilo que o Senhor nos ensina sobre o reino de Deus, conforme ele ensina mesmo, Mateus capítulo 6, lá no 33, para buscar primeiro o reino de Deus. Então, essa busca pelo reino de Deus, essa interiorização do reino de Deus, só vai acontecer se nós aprendemos a viver os valores desse reino. E viver os valores desse reino é fundamental entender que o perdão é um dos pilares fundamentais que sustentam, portanto, a nossa vida.
Então vamos pensar um pouco hoje, à luz desse texto, a respeito da construção da nossa casa, a questão de onde que nós vamos encontrar aqui um significado para esse texto na nossa vida. Então nós vamos aprender que para que essa grande construção da nossa vida ela se torne realmente fundamentada naquilo que o Senhor tem, precisamos estar fundamentando em uma coisa muito importante, que é a graça de Deus sobre nós. Vejamos, o fundamento da nossa vida foi lançado e é Deus. Esse próprio Deus, que é o fundamento da nossa vida, libera da sua graça, que nos ensina então a perdoar. Por causa da graça de Deus por nós, é que Ele então nos perdoou, e Ele vai nos mostrar, conforme veremos daqui a pouco, que quando nós entendemos o sentido do que é realmente a graça de Deus, nós aprendemos que o perdão para as pessoas, o perdão do nosso dia a dia, ele é a base para a nossa vida. Meus queridos, não sei quantos de vocês já moraram em uma casa que havia goteiras nela quando chovia. Nós temos algumas coisas em comum, né? Eu morei assim, na infância, adolescência, tinha que correr com baldes, bacias, latas, e ia colocando nas diversas goteiras, não eram algumas, né? Eram muitas goteiras dentro da casa, né? Mas você já morou numa casa sem telhado? Já? Por quê? Porque uma casa que não tem telhado, na verdade, deixou de ser uma casa. Porque casa, você entende que você está à procura de abrigo, de segurança, descanso, proteção. Então, quando nós olhamos para essa figura da casa, depois vocês vão entender a questão do perdão dentro dessa figura da graça e da casa, nós aprendemos algumas coisas muito importantes. Ter um lugar de segurança é tudo aquilo que nós queremos, o lugar onde nós nos refugiamos, que é a nossa casa. Mas essa casa tem que ter essa estrutura, tem que ter essa cobertura. Tem uma expressão no Salmo 91, versículo 1 e 2, na versão NVI, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vejam que para que nós possamos ter uma estrutura na nossa vida com Deus, precisamos saber quem é aquele que é a nossa proteção, quem é aquele que é o nosso refúgio, para que a nossa vida não fique completamente descoberta. Na casa de Deus, quando nós encontramos o Senhor como essa estrutura da nossa vida, como essa cobertura da nossa vida, nós estamos então cobertos por aquilo que nós chamamos da sua maravilhosa graça. É essa maravilhosa graça que traz então para nós essa cobertura, essa segurança para a nossa vida, porque é Deus oferecendo um favor a nós que nós não merecíamos. É Deus nos dando algo que sem essa manifestação do Senhor estaríamos completamente descobertos, perdidos por causa da nossa natureza pecaminosa. Efésios 2, 8 e 9 tem um texto bem conhecido, aí pode ser a versão RC mesmo, versículo 2, capítulo 2, 8 e 9, que diz assim, olha, vamos ler juntos, versículos 8 e 9, Efésios 2. Podem ler a versão que está aqui à frente, que é mais fácil. Vamos lá.
Porque pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então veja, pela graça sois salvos, através da nossa fé. Essa graça vem de onde? É o dom de quem? Então essa graça é a cobertura que precisamos para a nossa vida. Que debaixo desse telhado da graça encontramos ali um perdão para os nossos pecados, que retirou essa cobertura da nossa vida, esse telhado que deixou de existir em nossa vida, ficamos completamente descobertos e inseguros por o nosso pecado. O pecado fez o que com o ser humano? A Bíblia diz que o pecado separou o homem de Deus. O pecado tirou a graça de Deus da vida do homem. O pecado fez com que a vida do homem se tornasse completamente sem um sentido verdadeiro. Não havia mais proteção, não havia mais cobertura, não havia mais amparo. Mas quando a graça de Deus veio sobre nós, ela veio exatamente para refazer aquilo que o pecado tirou de nós. Aquela cobertura que a nossa casa tinha deixado de ter, agora o Senhor vem na nossa vida e nos cobre novamente com a sua graça, para que através dela nós pudéssemos então alcançar a sua proteção. Sabe por quê, meus queridos? Porque nesta cobertura, neste telhado da graça de Deus, não tem goteiras. Você não precisa recorrer a meios humanos para tentar amenizar aquilo que está trazendo mal para a sua vida. Você não precisa de mais nada disso. Sabe por quê? Porque Deus é tudo que você precisa. Ele é a cobertura perfeita para a sua vida. Ele é aquele que sustenta a sua vida em todo momento. Então, quando você sai debaixo desse telhado, desta graça de Deus, a sua vida se torna vulnerável a tudo. Mas debaixo dessa graça de Deus, você está completamente sustentado pelo Senhor. Então, você precisa reconhecer essa graça de Deus sobre a sua vida. Você já observou que quando alguém chega na sua casa, ou você chega na casa de alguém também, uma coisa que raramente é notado é o telhado dessa casa. Algumas casas são lá, as casas de maior parte são lajes, mas vamos trabalhar no telhado. O telhado é cobertura, né, de qualquer forma. Você chega, as pessoas olham paredes, móveis, o chão, o piso, né? Elas olham muitas coisas, mas raramente você olha para o telhado, você não vê o telhado, não é isso? Mas você sabe que ele está ali. É assim, meus queridos irmãos, que você deve ver a graça de Deus. Você sabe que ela está ali. Essa graça de Deus, que é a razão de ser que você está aqui hoje, porque se não fosse pela graça de Deus, a sua vida já teria sido destruída. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor, elas são o quê? A causa de não sermos consumidos, que a sua misericórdia não tem fim. E quando essa misericórdia se associa a essa graça que vem sobre nós, ela nos sustenta e nos dá motivação para estarmos buscando a esse Deus da graça, estarmos juntos com os nossos irmãos, servindo a esse Deus de graça. O Senhor é aquele que, por causa da sua graça, Ele dá a você a vida, Ele te dá a você o lugar onde você mora, Ele te dá todas as coisas, cerca de pessoas, de amigos, de irmãos em Cristo e familiares. Meus queridos, isso tudo é resultado então dessa graça de Deus que vem sobre nós
a cada momento. Agora, por que eu estou falando isso? Por que nós precisamos tanto dessa graça de Deus? Porque sem a graça de Deus, nós não vamos entender o que é perdoar as nossas dívidas. É a graça de Deus que nos leva a entender esta oração que Jesus ensinou. É a graça de Deus que nos leva, então, a entender isto. Por quê, meus queridos? Porque nós possuímos uma dívida que ninguém pode pagar por nós. Humanamente, nós temos uma dívida com Deus. Uma dívida que deve ser paga por alguém. E aqui, quando Jesus está ensinando essa oração e diz: perdoa-nos as nossas dívidas, Ele vai nos lembrar algo completamente além, acima, muito além, muito acima daquilo que nós podemos resolver. Precisamos dessa graça de Deus. Só ela vai nos levar então a isso. Eu não sei se todos aqui, eu creio que talvez a grande maioria aqui sabe o que é uma nota promissória. Sabe, né? Nota promissória, né? O que é isso? O dicionário diz que é um documento onde a pessoa, o emitente, o devedor, se compromete a pagar uma determinada quantia em dinheiro a outra pessoa, que é o beneficiário, o credor, e tem uma data certa para pagar isso. É isso? Então esse é o resumo da nota promissória. Agora, o que acontece se você não paga a nota promissória? O que acontece com ela? Vai para onde? Protesto. E ali no protesto vai para o cartório, vai ser protestada, se você vai ter uma série de problemas legais com referência a isto, você vai estar com o seu nome completamente comprometido por causa dessa dívida, vai ficar com o seu nome sujo. Agora, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que Jesus, ele assinou uma nota promissória por nós. Essa nota promissória diz que ele é que paga a nossa dívida. Essa não vai para cartório. Por quê? Porque esse débito que nós temos com ele por causa do nosso pecado, ele já sacramentou isto na cruz por nós. Estar em débito com as pessoas é algo que traz constrangimento para muitos, mas estar em débito com Deus não traz constrangimento, traz condenação eterna, traz inferno. Estar em débito com Deus retira de você a vida com o Senhor na eternidade. Por isso é que Jesus vai nos dizer isso, que nós precisamos orar e pedir ao Pai para perdoar essa dívida que nós temos, essa dívida do pecado que nós carregamos sobre nós, carregamos em nós, e que só Ele pode fazer isso. Quando é que nós estamos realmente em dívida com Deus? Algumas situações. Por exemplo, Ele diz para você seguir um caminho e você segue outro. Ele apresenta para você o caminho seguro e você pega o pior caminho para seguir, desobedecendo a ordem do Senhor. Ele mostra na sua palavra que Ele é o único caminho que você precisa para a sua vida, e você procura outros meios e você não consegue seguir o caminho estabelecido com Ele. Quando Ele diz para você, você tem que amar o seu próximo, o que você faz? Você faz mal para o seu próximo. Quando você deixa de buscar a vontade de Deus e começa
achar que tudo funciona em torno de satisfazer a sua própria vontade, o seu eu, a sua vontade está acima de qualquer outra coisa e não a vontade de Deus, você deixa de viver debaixo da vontade de Deus e perde essa referência do Senhor. Quando você também deixa de cumprir a ordem do Senhor, Ele diz que não é para você abandonar a sua congregação, Ele diz que é para você congregar, você está reunido com seus irmãos, e você, por razões as mais diversas, você se ausenta, omite, negligencia, você está em débito com Ele, porque é a ordem dEle para isso, para cada um de nós. Meus queridos, Ele também, quando Ele nos dá a ordem de perdoar os nossos inimigos, e nós fazemos o que? Nós atacamos as pessoas, deixamos de fazer o que nos manda fazer, estamos em débito com Ele quando nós nos negligenciamos. Estamos em débito com Deus, sabe quando também, meus irmãos? Quando nós aplaudimos mais a ciência, valorizamos mais a ciência, não que ela não seja importante, porque ela foi dada pelo próprio Deus, mas esquecemos que o autor do universo capacitou o homem para todas as coisas, que merece a glória, não é o homem. Quando nós atribuímos mais glória ao homem do que a Deus, quando nós também tratamos mal as pessoas que convivemos com elas no nosso dia a dia, quando maltratamos nossos entes queridos, nós estamos sempre em dívida nesses momentos. Quando sabemos que as coisas que nós estamos praticando entristecem o coração de Deus, quando nós negamos o nome do Senhor com a nossa palavra, com as nossas atitudes, e nós continuamos fazendo isso, estamos em dívida com Ele. Mas Ele olha para nós com um olhar de amor e nos diz que esses atos que nós temos que fazer, Ele não vai fazer por nós, mas aquilo que somente Ele poderia fazer, que é perdoar a maior das nossas dívidas, que era o nosso pecado, Ele o fez por cada um de nós. E para cobrir essa nossa dívida, Ele fez isto através da sua própria vida. Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário por nós, para que a dívida que nós tínhamos, ela tivesse sido paga. A oração de Jesus, perdoa-nos as nossas dívidas, ela vai se consumar na cruz do Calvário. Meus queridos, quando nós estamos debaixo desse perdão de Deus, desse perdão das nossas dívidas, nós precisamos agora erguer os nossos olhos, não precisamos mais nos envergonhar das coisas que nós fomos, ou que nós fizemos em nosso passado, porque Ele já nos perdoou de todas elas. Romano 8,33, também na versão NVI, Romanos 8,33, diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? O que o texto continua dizendo? É Deus quem? Deus quem justifica. O Deus da graça é o Deus que justifica. É o Deus que nos declara, por causa dessa sua graça, quando entregamos a nossa vida a Ele, Ele nos declara então justos, porque Ele pagou um débito que não era dele na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo. Porque, meus queridos, somente Ele pode perdoar as nossas dívidas. Só Ele, unicamente Ele pode fazer isso. Tem um texto, eu não vou ler todo esse texto, não, vou só citar para vocês. Marcos capítulo 2 nos relata que certa vez Jesus estava em Cafarnaum, e as pessoas chegaram ali onde Jesus estava, naquela casa, e levaram um homem paralítico. Esse homem não tinha como entrar, a casa estava muito cheia, e desceram então, tiraram o telhado, a casa, desceram 4 homens apoiando, desceram aquele homem, e Jesus, vendo
a fé daquele homem, versículo 5 vai dizer para ele: filho, perdoados são os seus pecados. E ali estavam muitos líderes religiosos da época, fariseus, alguns escribas, e eles começaram a questionar: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo o que estavam falando, ele então intervém dizendo: por que vocês estão discutindo essas coisas nos seus corações? O que vocês acham que é mais fácil para mim? É dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer para ele: levanta, toma o teu leito e anda? Então Jesus vai dizer: você saber que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados? Então ele disse ao paralítico: levanta-te, toma seu leito, vai para sua casa. E ele levantou e logo saiu da presença de todos. Esse texto nos lembra exatamente essa questão que é muito importante, meus filhos. Somente Ele tem poder de perdoar a nossa dívida contra Deus. Somente o Filho do Homem, somente Jesus pode fazer isso. O Filho do Homem tem poder de curar, mas tem poder também de perdoar os nossos pecados. Não importa qual foi ou qual tem sido o seu pecado, Ele tem o poder de perdoar os seus pecados. João diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Somente Jesus pode fazer isso. Somente Jesus pode perdoar os seus pecados, porque Ele não ignora o seu pecado. Então preste atenção nisso. Quando Jesus Ele te perdoa, Ele não está ignorando que você pecou. Ele não ignora, porque Ele não é conivente com o seu pecado. Ignorar é dizer que Ele concorda com você. Ele não concorda. Ele continua dizendo para você que você precisa mudar o que você está fazendo. Ele te perdoa, mas diz: muda a sua conduta, muda a sua forma de vida. Precisamos, meus irmãos, entender que quando Jesus nos perdoa, Ele está dizendo a nós que nós precisamos colocar em prática a sua palavra, abandonando aquelas coisas que nós fazemos ou fizemos, que nos levou a afastar dele. Porque os nossos pecados, meus irmãos, nos levariam para a condenação eterna, mas quando Jesus nos perdoa, Ele não ignora os nossos pecados, mas paga os nossos pecados pelos nossos pecados na cruz do Calvário. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Em Cristo, Deus está então reconciliando o homem com Deus. É em Jesus que isso acontece. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado. Jesus assumiu o nosso pecado. Voltando um pouquinho naquela nota promissória que nós falamos, quando essa nota promissória ela é quitada, ela é paga, realmente se bate ali um carimbo dizendo que a dívida está liquidada, você não deve mais nada. Sabe o que Jesus fez por nós? Foi exatamente isso. Quando Jesus foi crucificado, Ele expressa ali uma palavra muito difundida em todos os lugares. Tetelestai. Significa o quê? Está consumado. O que é isso? Está pago. Na cruz, Jesus diz o seguinte: eu paguei, está pago, você não deve mais nada pelos pecados que você já cometeu até essa data de hoje. Tudo que você fez está completamente perdoado. Por isso que Paulo vai dizer que não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, toda a condenação foi paga. Ele já carimbou
Você não tem mais nota promissória, você não tem mais pendências. Agora você precisa viver a sua vida não gerando outras dívidas. E o problema é quando você se livra de uma dívida e faz outra. Jesus está nos ensinando agora a viver um novo caminho. Nesse novo caminho nós vamos confessar a Ele os nossos pecados, para que nós não acumulemos novas dívidas para nós a cada dia da nossa vida. Ele pagou, até aquele momento que nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, Ele apagou todos os nossos pecados, e pagou a dívida que nós tínhamos, mas nos disse: corrija agora a sua vida. Ele disse para alguns que Ele ensinou: vai e não peques mais. O fato de ter sido perdoado não te credencia a continuar fazendo as coisas que agradam o coração de Deus. Usar recurso da graça como justificativo para continuar fazendo é negar a graça, meus queridos. É negar a graça de Deus, porque ela corrige, ela muda, ela transforma, ela muda a nossa maneira de ser, de viver, de pensar. Se nós temos essa graça de Deus sobre nós, que nos perdoou, nós não vamos continuar fazendo o que fazíamos antes. Por que não? Porque Paulo diz que se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. E o que mais? As coisas velhas já passaram, acabaram, tudo se fez novo. Se você continuou fazendo as coisas velhas, é porque você não nasceu de novo. Você continua fazendo as mesmas coisas, significa que você ainda não entendeu a graça de Deus. O dia que você entender a graça de Deus, você abandona a prática do pecado que você comete e vai viver agora debaixo da cobertura de Deus. Viver debaixo da graça de Deus, meus irmãos, é entender que Cristo sofreu pelos nossos pecados, segundo Pedro capítulo 3, 18 diz: pois também Cristo sofreu pelos nossos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas foi vivificado no Espírito. Nenhum sacrifício precisa mais ser feito, porque Jesus já fez o sacrifício por você, por mim e por nós. Precisamos agora viver debaixo dessa cobertura da graça de Deus, desse perdão das nossas dívidas que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Meus queridos, viver debaixo da graça de Deus faz do mendigo, do homem mais pobre deste mundo, transforma este homem em um príncipe. Ao mesmo tempo que sair da cobertura da graça de Deus, ou perder essa graça de Deus, faz do homem milionário o mais miserável de todos os homens aqui na terra. Então você não pode sair debaixo da graça de Deus. Deus te deu a maior riqueza que você poderia ter na sua vida, que é o perdão para os seus pecados. Aí está, portanto, meus queridos irmãos, esse telhado, essa cobertura que Deus quer nos dar. Mas você só vai viver debaixo dessa graça de Deus se você o desejar. Ele não vai te obrigar a isso, mas se você quiser viver uma vida de paz, segurança, de alegria e de realização, você precisa estar debaixo da graça de Deus. Talvez você possa perguntar: mas esse telhado, essa cobertura dessa graça de Deus é bastante para mim, eu posso fazer parte dela? 3 exemplos rápidos aqui para você. Primeiro, esse perdão foi bastante para quem negou a Jesus. Pedro, embora negando a Jesus, ele arrependeu-se dos seus pecados e entrou debaixo dessa cobertura da graça de Deus. Ela foi suficiente também, sabe para quem? Para aquele ladrão lá na cruz, crucificado ao lado de Jesus, que arrependido dos seus pecados, pede a Jesus: livra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vai dizer: hoje mesmo você vai estar comigo, Pai.
É uma graça que alcançou o homem no minuto final da sua vida. Alcança você também. Mas também, esse telhado dessa graça de Deus é tão maravilhoso que alcançou um homem que era um grande perseguidor de Jesus, Saulo de Tarso. Perseguia, prendia, dava matar cristãos. E um dia ele tem um encontro com Jesus. Seu nome depois ele dá para Paulo. E naquele encontro com Jesus, a cobertura da graça de Deus vem sobre ele e a sua vida agora é completamente transformada. Aquele homem que antes perseguia os cristãos se torna agora, ele passa a ser perseguido também por causa de Jesus. Porque ele, Jesus, é bastante para todos nós. Ele é tudo aquilo que todos nós precisamos. Jesus é tudo que você precisa. Jesus é a razão maior da sua vida. Você precisa andar e viver debaixo dessa cobertura da graça de Deus na sua vida, para que não haja interferências, para que não haja as golpeiras constantes na sua vida, que o diabo pode tentar lançar dúvidas na sua mente. Você não vai deixar que nada venha afastar você da presença de Deus, porque você está coberto, protegido pela graça de Jesus, indestrutível graça de Jesus, por mim e por você. Amém? Que Deus nos ajude a entender a sua palavra nesta noite. Se você tem vivido algum momento da sua vida fora dessa cobertura da graça de Deus na sua vida, hoje é o tempo de arrependimento, de renúncia, de confissão, de volta aos caminhos do Senhor. Se você já viveu debaixo dela há algum tempo, por alguma razão você tem praticado coisas que tiram você dessa graça de Deus, que seja o tempo de você voltar para os caminhos do Senhor, porque Ele quer te dar essa cobertura dessa graça, mas somente se você realmente se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus e viver com Ele, para Ele, fazendo a vontade dEle na sua vida todos os dias. Vamos orar? Senhor, debaixo dessa cobertura da graça do Senhor, nós temos segurança, temos proteção, temos sustentação para a nossa vida. Temos o poder de um Deus que é o nosso Pai, nosso, que nos ama tanto e que conduz a nossa vida, perdoando as nossas dívidas que só o Senhor pode perdoar. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que nesta noite o Senhor possa penetrar no íntimo do ser de cada um que está aqui, ou que está acompanhando a sua palavra em qualquer momento, para que possam entender esse amor de Deus pelas suas vidas, para que haja, Deus, arrependimento dos pecados, confissão, volta da vida ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, vem fazer morada, meu Deus, em cada coração, em cada vida, Deus. Que vivamos protegidos, guardados, cobertos pelo Senhor todo dia da nossa vida. Não nos deixe voltar ao caminho do pecado do passado, Deus. Não nos deixe ter práticas que neguem o Teu nome, Senhor Deus. Não nos deixe, Deus, fazer aquilo que desagrada ao Teu coração. Mas, Deus, que o Senhor possa trazer-nos a nossa lembrança todos os dias, as coisas que nós fazemos que desagradam ao Senhor, e abandonarmos essas práticas em nossa vida, para vivermos uma nova vida com o Senhor todo dia, Pai. E conosco, Deus, recebe a nossa vida nesta noite, transforma o nosso coração, nos dê mais e mais da Tua presença, do Teu poder, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Vamos cantar ainda o hino 366. Firmeza. Vamos adorar ao Senhor com o cântico desse hino. Depois eu vou dar alguns avisos. Nós vamos encerrar. Passa a primeira. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, o sacrifício revidou no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor. Vamos lá, pode mais saber. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada trânsito sem falhar, sempre nele confiar. Parece que essa letra está faltando o estribilho dela, né, velho? Seu juramento é leal, abriga nele no temporal. Está faltando o estribilho dela, né? Abriga nele no temporal, vai ser só. O estribilho dela não tem, a minha fé e o meu amor, eles são firmados no Senhor. Eles são firmados no Senhor. Que seja essa a sua oração. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Declare isso com os seus lábios, mas declare isso também com a sua convicção de vida com o Senhor. Vamos louvar o nosso Deus. Em